Olá, estamos com mais uma dica para comunicação escrita, para comunicação, aquela comunicação que é mais formal, mais monitorada, para o dia a dia no trabalho, para aquele texto que você precisa escrever para o vestibular, para aquele texto que você precisa escrever no e-mail, não é? E aí você tem que, quando você está numa situação mais monitorada, mais formal para o dia a dia do trabalho, você tem que seguir um pouquinho a norma gramatical. Não tem como fugir. Você tenta, né, ir pelo que diz os instrumentos normativos. E o que diz os instrumentos normativos? Evite os pleonasmos na comunicação escrita. Não tem como fugir, não é? Você precisa... Na comunicação falada, na língua falada, a gente até às vezes escorrega e ainda fala, porque a norma culta, não é? Quem é considerado pessoa culta? É aquela que já tem o 3º grau, ou seja, que fez graduação. Então, as pessoas, né, tidas, que já fez uma faculdade, que já fizeram uma faculdade, elas são tidas como cultas. Então, o linguajar, o falar dessas pessoas é considerado culto, não é? Tanto a língua falada quanto a escrita. Às vezes, mesmo as pessoas ditas cultas, não é, com graduação, com faculdade, elas escorregam na língua falada, não é, elas utilizam de pleonasmos, mas para a comunicação escrita isso não pode acontecer para situações mais monitoradas. E aí eu trouxe alguns exemplos. Isso é considerado até um exemplo trágico, que é: ele entrou dentro do banheiro. É um exemplo bem simples e fácil de entender do que é um pleonasmo. Se ele entrou... Ora, quem entrou está dentro. Logo, bastaria dizer, ele entrou no banheiro. Então, não precisava dizer, ele entrou dentro. Como existe, ele saiu para fora, ele subiu para cima, ela desceu para baixo. Tudo isso é pleonasmo. Na língua falada, a gente ouve isso? Ouve. Mas na língua escrita, aquela monitorada, mais monitorada... Mas, Luciano, o que é uma língua mais monitorada? É aquela de um e-mail profissional. O que é uma língua menos monitorada? Aquele bilhetinho que você coloca, não é, para o seu filho numa geladeira, num post de uma geladeira, não é uma língua monitorada, é menos monitorada. Então, você pode até utilizar um pleonasmo desse, cometer um exemplo trágico desse, mas para situações formais, não. Tá? Então, alguns instrumentos normativos simplesmente abominam o uso e instruem que se evite a todo custo o pleonasmo em situações mais monitoradas, em situações em que você está trabalhando. Ok? Até a próxima.